A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus, amém? Pegue aí a sua Bíblia e abre ela juntamente comigo, lá no finalzinho da Bíblia, em 2 Pedro, capítulo 3. Vamos lá, 2 Pedro, capítulo 3, e o verso 18. Somente um verso, para que a gente possa esmiuçar um pouco aqui, né? No verso 18 está escrito assim: Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. O que entendemos desse versículo que Pedro escreveu na sua segunda carta? Que temos que crescer na graça e no conhecimento. Quer dizer que temos que crescer na graça e no conhecimento. Então esse estudo se chama crescimento espiritual. Você quer crescer? Quer crescer espiritualmente? Às vezes você vai numa igreja e vê uma pessoa falar em línguas, sair em mistério. Às vezes você vê a pessoa passando revelações, dizendo que está tendo visões. Bom, tudo isso são dons que o Espírito Santo pode dar. E ele não faz acepção de ninguém, basta você buscar. Mas todos podem crescer na graça e no conhecimento, porque tem muita pessoa que pode falar em línguas que não cresceu totalmente na graça e no conhecimento. Pode acontecer. Mas vamos lá. Graça e conhecimento, nós vamos entender o que é. Graça é um favor, é uma chance de alcançar a salvação. Então, Deus achou graça de nós. Achando graça, nos enviou o Filho dele. Para quê? Para que possamos receber a salvação. Amém? Até aí? Graça, nós vamos entender agora lá em Romanos 3:24. Volta um pouquinho para trás aí. Vamos lá. Romanos. Acabei passando um pouco aqui. Romanos capítulo 3. E o verso 24 diz assim: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Quer dizer que nós somos justificados, e isso é de graça. Pelo quê? Pela graça. Só é de graça porque Ele nos deu isso, né? Então é pela graça, pela redenção que Cristo fez. Quer dizer que você só alcança essa graça, porque tem muita gente que quer viver na lei, né? No Velho Testamento. E nós não estamos no tempo da lei, estamos no tempo da graça. Então, tem muita gente que quer viver na lei e esquece da graça. Não querendo a graça, que é o próprio Senhor Jesus, você anula todo o trabalho dele. Então, Cristo, Ele gratuitamente nos concedeu isso, porque Ele se rendeu. E a Bíblia fala que Ele esvaziou-se de si, chorou, sofreu, foi crucificado e morreu como um homem aqui na terra. Ele viveu as nossas lutas aqui. Então, assim, Ele teve a sua morte, e não foi qualquer uma morte, foi morte de cruz, levando sobre si todos os nossos pecados. Assim, abriu a porta da salvação para os gentios também. Agora, somos justificados pelo quê? Pela graça. Entendeu até aí? Dá uma olhadinha em 2 Timóteo 2:1. Vamos lá? 2 Timóteo, capítulo 2, e o verso 1 diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça, que há onde? Em Cristo Jesus. Então, somente em Cristo Jesus há graça. Não adianta buscar em outros líderes evangélicos que você conheça, que eles não têm a graça de Cristo. Podem ser usados por Deus, mas não é para buscar neles. É para buscar na graça de Cristo. Entendeu? Então, graça é Cristo que vai nos conceder. É a graça de Cristo. Só assim somos salvos. Efésios 2, vamos lá? Volta só um pouquinho. Efésios, capítulo 2. Você gosta de estudar comigo? Passa para os seus amigos, passa para os seus grupos, enquanto eu estou procurando aqui, né? Eu estou falando para vocês. Passa para os seus amigos, para os seus grupos, para que eles possam participar também, né? Vamos lá? Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9 diz assim:
Porque pela graça sois salvos. Olha aí, irmãos. Então nós somos salvos pelo quê? Pela graça. Não, mas meu pastor falou... Não, peraí. Não quero saber o que o seu pastor falou. Não desrespeitando a autoridade dele. Mas, capítulo 2, do verso 8, do livro, do evangelho aqui, da carta de... Evangelho não, da carta de Paulo aos Éfesos, ele diz claramente assim, ó, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Então, eu tenho que ter fé que Cristo morreu por mim. E aí, pela graça que ele me concede, eu sou salvo. Mas isso não vem de vós, tá vendo? Não adianta, irmãos. Eu fiz várias campanhas por vocês, irmãos. Eu subi um monte. Eu fiquei ali no monte orando por vocês. Eu fiz vigília, eu fiz jejum, eu fiz isso, aquele outro. Não adianta. A graça não vem de mim. Não adianta qualquer sacrifício que eles venham fazer. A graça não vem deles. E isso não vem de vós. Vem de quem? É dom de Deus. Tá vendo? Agora o 9. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Tá vendo? Você foi salvo porque eu lutei. Eu fiz a obra para você ser salvo. A graça não vem de você, vem de Cristo. Só para matar na unha, você não é Cristo. Não tente roubar, tomar dele o devido lugar. Amém? Veja Paulo falando com Deus para lhe conceder graça, porque ele estava passando por uma situação complicada, né? E agora ele pede para lhe conceder graça. 2 Coríntios 12, vamos lá, 2 Coríntios. Uma procuradinha aqui. 2 Coríntios, capítulo 12. E o verso 9, que diz assim: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Quer dizer que ele queria que Cristo livrasse ele de uma situação. Mas o próprio Senhor disse para ele, não vou te livrar, porque a minha graça te basta. A graça já basta. Você já entendeu o que é graça? Nós não falamos ainda do conhecimento, mas você já entendeu o que é graça? Que é um favor, é uma chance de alcançar algo, tipo salvação. Então Paulo agora recebe de Deus a palavra, a minha graça vos basta. Você não tem que ficar se matando para descobrir ou conquistar alguma coisa, sabe? A graça dele basta. Os que recebem a graça, vamos dar uma olhadinha? Tiago, vamos lá, depois de aos Hebreus, capítulo 4 e verso 6, que diz assim: Antes dar maior graça, portanto, diz, Deus resiste os soberbos, dá porém graça aos humildes. Quer dizer que o soberbo não recebe a graça do Senhor, que é esse favor. Então todo homem soberbo não recebe esse favor de Deus, a bênção de Deus. Imagina que do nada acontece um acidente e você precisa de Deus. A graça de Deus te salva, te ajuda, te abençoa e te cura. Mas o soberbo não. Viu aí? Podemos fazer sempre um concerto com Deus para continuarmos como humilde, não como soberbo. Porque quando a pessoa se torna soberba, ela perde muita coisa, principalmente a graça do Senhor Jesus. Estão entendendo o meu estudo aí, né? Para vocês depois não dizer assim, não entendi. Entendeu sim, eu estou explicando bem detalhadamente. Esse é o primeiro alimento que nós necessitamos. É viver da graça de Cristo. O segundo alimento é o conhecimento. Então, o conhecimento é algo que nós na realidade temos que buscar, irmãos. Sempre ter, sempre. Por quê? Porque achamos que sabemos demais e às vezes não sabemos nada. Porque lemos um ou outro livro, pensamos que somos alguma coisa. Na realidade, não somos. Cristo, ele pode dar o entendimento, ele pode dar o esclarecimento, mas nós precisamos fazer de tudo para buscar a graça do Senhor. Então, você tem que crescer na graça e no conhecimento.
Eu já expliquei um pouquinho sobre a graça, agora eu vou sobre o conhecimento, que é um pouquinho mais extenso, mas vamos falar sobre o conhecimento, amém? Conhecimento. Não podemos deixar de falar de Oséias 4:6, que é o motivo do povo ser destruído. Que ele fala que o povo é destruído porque ele faltou conhecimento. Quer dizer que o povo, se ele tivesse conhecimento, ele não era destruído. Mas eu vou falar mais. Hoje em dia, muita gente até consegue alcançar o conhecimento, mas não aprende. Paulo mesmo disse que tem gente que sempre tem o conhecimento, mas sempre aprende, mas nunca chega ao conhecimento. Então não adianta. Você vai ensinar para ele, olha, o cigarro mata, a bebida mata, isso faz aquilo, mas ele não chega ao conhecimento, porque ele está preso ali. Então vamos separar umas coisas aqui para você entender, tá? Nós vamos ter que separar a diferença do conhecimento e da sabedoria. Pô, pastor, essa eu não sabia. Então você vai ficar sabendo. Qual a diferença de sabedoria e conhecimento? Porque cada um tem o seu papel. E agora, qual a diferença de um e de outro? Porque nós temos que entender isso, né? Hoje, a igreja é repleta de pessoas que pensam que têm conhecimento e não têm. Outras se aprofundam em bastante conhecimento, mas não chega a lugar nenhum. Tem muita gente buscando se aprofundar, as profundezas, e morrendo no raso. Por quê? Porque não tem diligência no que está fazendo, nem sabe bem o que está fazendo, está buscando poder para se mostrar, está buscando sabedoria para se mostrar, e isso não é legal. Eu particularmente busquei a sabedoria e busquei o conhecimento para que Deus pudesse abrir as portas para mim, para que eu pudesse fazer a obra dele. Isso foi só uma ferramenta que eu pedi para continuar trabalhando, não para que meu nome viesse brilhar, ofuscar a glória de Cristo, jamais. Então entendemos aqui? Bom, conhecimento é uma coisa e sabedoria é outra. Mas